de Paris, Sônia Blota, falando sobre a posição francesa e o que acontece a partir do momento em que daqui a pouquinho no Uruguai for anunciado o acordo União Europeia-Mercosul. Bom dia, Sônia. Um ótimo dia para você, Thaís, para todos que acompanham o Jornal Gente. Thaís, de fato, a França se declarou firmemente contra o acordo com o Mercosul e, caso o acordo seja aprovado pela Comissão Europeia, Emmanuel Macron vai tentar a chamada minoria de bloqueio. O que é isso? 4 países da Europa sendo contra, com 35% da população, né, o que corresponderia, aí bloquearia o acordo. É o que ele vai tentar. Enquanto isso, agricultores estão pelas estradas, bloqueando rodovias aqui pela França e fazendo o maior barulho com isso, porque não querem o acordo. Aliás, esse é o único assunto que junta gregos e troianos aqui na França. Polônia já está ao lado de Paris e a premier Giorgia Meloni da Itália já disse que vai ser contra do jeito que está. Pois é, Alemanha e Espanha, como você disse, são países que são totalmente a favor. Mas olha, Thaís, o que eu queria dizer é que o Macron agita esse tema, mas aqui dentro do quintal dele a coisa não vai nada bem. Após a Assembleia Legislativa ter derrubado o primeiro-ministro Michel Barnier, o presidente francês fez um pronunciamento em cadeia nacional dizendo que não vai renunciar, pediu a união dos franceses e acusou a extrema-esquerda de Mélenchon e a direitista Marine Le Pen, que é sua arquirrival, de terem se unido para promover o caos na França. Macron ainda disse que logo nomeará um novo premier. Será que a maior crise política que a França vive desde 1962, durante o governo de Gaulle, está sendo causada mesmo pelos opositores de Macron? Bem, a população francesa pensa o contrário. O principal causador da crise política é exatamente Macron. O presidente francês está com a popularidade mais baixa desde o seu primeiro mandato. Mais baixa, por exemplo, do que na época dos coletes amarelos, 2019, aquela cena que parou toda a França. Além disso, uma última pesquisa indica que os franceses querem uma outra eleição presidencial para 2025. Ou seja, que Emmanuel Macron renuncie, já que seu mandato vai até 2027. E qual foi a gota d'água dessa grande crise? Nas eleições do Parlamento Europeu, os direitistas tiveram uma vitória esmagadora, Só lembrando um pouquinho lá atrás. E o partido de centro do presidente francês perdeu muitas cadeiras. Macron não se conformou com a situação e foi pro tudo ou nada. O que ele fez? Dissolveu a Assembleia Nacional Francesa e convocou novas eleições locais. Ele acreditava que os franceses dariam uma resposta à Europa, que a França não é majoritariamente de direita e que, confrontados com assuntos locais, os eleitores franceses votariam em candidatos centristas. O presidente deu um tiro no pé. No primeiro turno das eleições, o partido de Marine Le Pen teve uma ampla vitória. E as pesquisas mostravam, uma maioria absoluta para o segundo turno. E aí Macron agiu. O que ele fez? Convocou o seu partido e os franceses a fazer os da esquerda para fazer um bloqueio à extrema-direita. E o que foi isso? Para o segundo turno, candidatos de seu partido abririam mão para candidatos melhores colocados da Frente Ampla de Esquerda e vice-versa. Aí, o que ele fez? Ele forma uma aliança com a esquerda e extrema-esquerda. Olha só que coisa. Aí foi uma vitória parcial, mas um verdadeiro voo de galinha. Ele conseguiu que o partido de Marine Le Pen não formasse uma maioria absoluta na Assembleia, porém ele continuou sendo o partido mais votado da França. E o partido de Macron teve uma redução expressiva na Assembleia do número de cadeiras. Bem, aí chegou a hora de nomear um primeiro-ministro. O que Macron fez? Esperou o fim dos Jogos Olímpicos, deixou a esquerda de lado e nomeou um premier aliando-se a toda a direita.
E a Frente Ampla de esquerda teria que rever suas propostas aprovadas pelo governo Macron, como a reforma da Previdência, que foi aprovada por decreto. Michel Barnier entra no poder com sua grande meta de consertar o grave rombo nas contas francesas, que já atinge 7% do PIB. Na proposta orçamentária, que deveria ser aprovada na Assembleia, houve a rejeição da maioria, que mexia em pontos sociais, como cortes na saúde e também na Previdência. Aí, Barnier usou o gatilho constitucional para aprovar o decreto. Tomou uma invertida e foi derrubado. E agora? Como sair dessa grave crise política? A Assembleia Francesa está totalmente dividida e as posições são muito antagônicas. O presidente francês tenta compor com a direita tradicional agora e com os socialistas. Uma missão que vai ser muito difícil, gente. O Macron está na berlinda, sem opções, e a França mergulhada em uma grave crise institucional. Por que foi importante ilustrar isso? Porque o discurso que Macron faz para o Parlamento Europeu e nessa coisa do bloqueio, de tomar a frente no bloqueio entre Mercosul e União Europeia, ele perde a moral. Ele sai bem enfraquecido disso. Vai ter que usar esse gatilho aí do bloqueio de minoria, se quiser que o acordo não saia do papel, mas tem uma Alemanha fazendo muita campanha para que isso aconteça. E, como disse você, Thaís, isso vai ser bom para os dois lados. E te digo que a Europa pode até levar uma vantagem com a qualidade dos nossos produtos. Claro que a gente entende que com uma agricultura muito menos competitiva, que é a agricultura aqui da França, uma agricultura totalmente subsidiada, isso fica complicado. Entendemos os motivos deles. O que não entendemos é usar de desculpas ambientais para que isso não saia do papel. Então, assuma que o protecionismo é do lado da Europa, que o protecionismo é francês, mas não acabando com um agro consagrado que é o do Brasil perante todo mundo. E agora nós vamos a Brasília com ele, Cláudio Humberto. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você, meu amigo. Tudo bem por aí?